Vá Bem no Enem. Vamos lá, galera, beleza? Continuando nosso programa de hoje, você teve aí a Química fazendo parte do nosso primeiro momento. Agora é a hora da redação, pessoal. Mas antes, atenção, nossos lembretes iniciais, hein? A prova está chegando, dias 3 e 10 de novembro. Não esqueça de acessar o seu local de prova que já está disponível. Aliás, baixe o aplicativo que o INEP está disponibilizando para você que vai fazer o Enem esse ano. Tem informações toda hora para você lá, oficiais inclusive, e você pode, sem nenhum problema, ver o seu local de prova. E como eu disse no começo, vá conhecer seu local de prova antes da prova, tá bom? Não vá deixar tudo para a última hora, não. Pessoal, lembrar que você pode acessar os nossos outros programas que já aconteceram, tá? CV Play, Cidade Verde / Vá Bem no Enem, e você também que está acompanhando pela Rádio Cidade Verde 105.3, beleza? Bom, agora eu vou conversar com a professora Patrícia Lima, de redação, nossa professora nota 1000, para dar as considerações iniciais. Professora, o que esperar da redação, essa prova que eu não gosto dessa expressão de que a prova é temida, não pode ser. Você se preparou, você tem que tomar cuidado. Ela é importante, as 5 provas são importantes, mas claro, ela sempre gera uma expectativa maior. O que esperar da redação do Enem 2019? Professora Patrícia, seja bem-vinda. Ok, obrigada. Bem, a redação, como o professor Alex há pouco disse, né, ela tem que acabar com esse estigma de que é uma prova temida. Pelo contrário, se você tiver um certo conhecimento acerca da estrutura e, é claro, também um pouco de conhecimento de mundo, conhecimento acerca daquilo que acontece no Brasil e, principalmente, conhecer os eixos temáticos, treinar bastante, escrever, reescrever, certamente você tirará uma nota muito boa, uma nota satisfatória e, quem sabe, até também a nota 1000. Muito bem, professora. Agora, falando nota 1000, por que tem tantas poucas notas 1000? Por que não tem... É o brasileiro, é o aluno brasileiro que não sabe escrever? Por que está tão difícil? A banca está mais exigente? Eu não estou, o aluno fica perguntando, mudou os corretores, a alteração, por que está tão difícil tirar nota 1000, professora? Bem, a nota 1000, ela geralmente não é alcançada devido principalmente a uma competência, que é a competência 1, que daqui a pouco fiquem ligadinhos, que eu vou explicar cada uma dessas competências, né? E, claro, dar bastante ênfase à competência 1, que é aquela que requer um conhecimento maior acerca da linguagem, acerca dos aspectos gramaticais, né? Por exemplo, e é isso que muitas vezes retira a nota 1000 do aluno, né? Muitos tiram 980, 960, e aí quando analisam, está lá, é a competência 1. E, claro, também a necessidade de treinar mais, de ler mais ainda. Por isso, no ano passado foram apenas, Alex, 55 notas 1000, né? Notas máximas no Enem de 2018. Este ano espera-se, claro, né, que o número ele seja um pouquinho maior. Muito bem, e dessas 55, o Piauí mantendo-se aí, são vários anos seguidos, o Piauí sempre com nota 1000, e o sistema serve também. Ano passado foram 2 notas 1000 do sistema serve, tá? Inclusive com a equipe da professora Patrícia aí, trabalhando muito bem, e esse ano a gente quer dobrar, já diria, né, uma personagem, vamos dobrar a meta, né? Beleza? Mas agora, chega de conversa, é hora de informação, é hora de aula para você. Professora Patrícia, o palco é seu, dê suas dicas importantes aí para o Enem 2019, para a prova de redação. E aí, galera, eu sou a professora Patrícia Lima, do Sistema SEV de Ensino, e nós estamos aqui, não é, com esse programa maravilhoso, trazendo para vocês informações fantásticas, né, as informações necessárias para que você possa dar muito bem todas as disciplinas, e claro que a redação não poderia ficar de fora, tá? Galera, é o seguinte, agora nós iremos fazer aqui uma breve apresentação, uma breve análise daquilo que é solicitado na redação, que são as competências. Para você compreender melhor tudo aquilo que o Enem cobra, eu sugiro que vocês, olha só, façam o download da cartilha de redação, a cartilha do participante, a redação do Enem de 2019. Recentemente essa cartilha foi publicada. O que você vai encontrar nela? Ó, você vai encontrar nela tudo o que você precisa
para entender melhor como construir um texto. Por exemplo, o que é um texto redativo argumentativo, o conceito de tese, o conceito de argumento, estratégias argumentativas. Também vai entender melhor o que é uma proposta de intervenção, a importância da proposta de intervenção. E sabe o que eu acho mais legal dessa cartilha? É que ela também apresenta a proposta do Enem de 2018 e foram escolhidos alguns textos nota 1000. Olha só, galera, o que você vai fazer? Você vai fazer o download dessa cartilha, você vai baixar essa cartilha, você vai ler os textos nota 1000 do Enem de 2018. Além dos textos nota 1000, eles também disponibilizaram a análise de cada um deles. Então, o ideal é que você sempre siga, né, esses modelos, esses exemplos. Que tal? Olha só, você baixa a cartilha, verifica por que esse cara tirou nota 1000 na redação do Enem. Você vai ler o texto dele, vai ler o comentário, né, que está na cartilha e vai entender, né, vai compreender um pouquinho como você pode alcançar este feito, né, tirar nota 1000 na redação do Enem. Mas para isso, é preciso que você compreenda um pouquinho também daquilo que é exigido, ou seja, das competências. Para você tirar nota 1000 na redação do Enem, são 5 as competências que serão avaliadas pelos avaliadores. Professora, quantos avaliadores? Ora, são 2 avaliadores, né, no início. Assim, a princípio, são 2 avaliadores que avaliam o seu texto, que analisam a sua redação. Se houver uma discrepância, ou seja, uma diferença de 100 pontos entre a primeira correção e a segunda correção, vai para um terceiro corretor. Mesmo assim, se ainda não chegarem a um consenso, vai para um quarto corretor. E olha aí um segredinho para vocês, gente. Para atestar a nota 1000, a banca ela é presencial, né? A análise ela é muito minuciosa. Por isso, respondendo agora a pergunta, né, que há pouco o Alex me fez, reforçando, para atingir a nota 1000, galera, tem que ser muito bom, né? Atingir 200 pontos em cada competência, principalmente nesta que está em exibição, que é a competência de número 1. A competência número 1, ela avalia, né, o conhecimento que você tem acerca da modalidade escrita formal da língua portuguesa. E alguns aspectos que eu selecionei, que são os mais importantes, né, ao avaliar a competência 1. Nós temos, então, a avaliação da pontuação, então é necessário que você tenha muito cuidado quanto à utilização da vírgula, 2 pontos, ponto e vírgula, não esquecer de utilizar o ponto final, né, a cada parágrafo. Além disso, a estrutura sintática, tais como concordância, correlação verbal, né? Verbo no gerúndio, logo após a correlação do verbo no gerúndio, verbo no presente do indicativo, né? Afinal, o texto dativo argumentativo, ele requer que os tempos verbais eles estejam conjugados ali no presente do modo indicativo, tá bom? Além disso, muito cuidado com a colocação pronominal, principalmente com a colocação dos pronomes oblíquos, né? A regência também é outro aspecto que não pode deixar de ser observado. Cuidado com a ortografia. Além disso, acentuação, crase e, claro, adequação vocabular. O texto cobrado, que é, mais uma vez, eu vou repetir, hein, galera, dissertativo, argumentativo, ele requer uma linguagem mais culta, mais formal. Por isso, evitar utilizar gírias, evitar utilizar marcas da oralidade, né? Evitar utilizar palavras como coisas, gente, é preciso utilizar uma linguagem um pouco mais culta, mais formal, a exigida pela competência 1. Temos também aqui a competência 2. Olha, a competência 2, assim como a competência 1, ela tem uma pontuação de 0 a 200 pontos. A competência 2, ela varia vários itens, tanto que você não pode tirar nota 0 nessa competência. Por quê? Olha, ela avalia a compreensão da proposta de redação. Se você não escrever um texto, aliás, se você escrever um texto não adequado à proposta de redação, sua nota 0. Porque a não adequação à proposta de redação, a não adequação ao tipo de texto solicitado, nota 0. E aí, infelizmente, né, você já está fora, né, do certame, da possibilidade de conseguir uma vaga pelo Enem. Então, olha só, competência 2.
compreender a proposta de redação. Você tem que ler adequadamente, né? O tema, e ao fazer essa leitura, é preciso que você compreenda qual o assunto que foi solicitado, qual a problemática solicitada. Você vai ter um tema de redação, e tema, segundo a cartilha de redação no Enem, é uma situação-problema. Então, observe o assunto, observe a situação-problema. Além disso, a competência 2, ela avalia a sua capacidade de aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento. O que é isso, professora? A competência 2, galera, vai observar se você sabe trazer informações da história. Olha que bacana. Ele vai exigir isso de você. O corretor, ele quer saber se você consegue trazer a literatura para a redação, a história para a redação, ou a filosofia, ou a sociologia, ou até mesmo a série. Vocês sabiam que muitos textos nota 1000, no ano passado, tinham como referencial, como repertório sociocultural produtivo, a referência à série Black Mirror? Pois é, você poderá apresentar, por exemplo, a série Atypical, poderá apresentar no seu texto, dependendo, é claro, do tema, a série The Good Doctors, que são séries que estão aí, ó, fazendo o maior sucesso, e que isso vai contribuir para você construir a sua defesa, né, a defesa da sua tese. Além disso, também tem que ter cuidado com os limites estruturais do texto redativo argumentativo. Limites estruturais, professora, como assim? Ora, você tem que escrever a introdução, desenvolvimento e conclusão. Em quantos parágrafos? 4. Um de introdução, no qual você vai apresentar repertório, tema, tese, desenvolvimento em que você vai comprovar a tese e a conclusão. Neste parágrafo, na conclusão, você deve preferencialmente destiná-lo para apresentar as propostas de intervenção. Então, a estrutura do texto, ela também é avaliada na competência 2. A competência 2 também avalia a tese. O que é tese? Vamos lá, vamos relembrar? Tese é opinião, o seu ponto de vista acerca do assunto. Mas vamos que vamos, né, gente? São 5 competências. Olha aí a competência número 3. A competência 3, ela avalia a sua capacidade de, mediante todas as informações acerca do tema escolhido, você tem a capacidade, apresente a capacidade de selecionar essas informações, de relacionar essas informações, de organizá-las, né? Informações que podem ser, por exemplo, fatos, exemplos de conhecimento público. Por exemplo, caso o tema do Enem seja sobre a violência nas escolas, qual ou quais exemplos você poderá mencionar? Você poderá citar como exemplo, para comprovar sua tese de que a violência nas escolas ela é constante, o que ocorreu no bairro de Realengo, no Rio de Janeiro, no ano de 2011, um massacre, né, em que 12 pessoas foram mortas, e também no início deste ano, no ano de 2019, na cidade de Suzano, em São Paulo, com mais um caso de violência nas escolas, com 10 mortos. Então, você pode e deve utilizar fatos, né, exemplos, porém, de conhecimento público para comprovar a sua tese. Além disso, você vai utilizar também outras estratégias. A competência 3, ela avalia a sua capacidade de comprovar a tese. Ela avalia a sua capacidade de apresentar exemplos, como citei há pouco. Também você pode mencionar dados estatísticos, mas lembre-se de que, ao apresentar dado estatístico, você necessita de apresentar a fonte. E a fonte tem que ser confiável, né? Fidedigna. IBGE, IPEA, ONU, OMS, enfim. Também você poderá fazer comparações, comparar o Brasil a outros países. Além disso, você poderá também utilizar depoimentos de especialistas no assunto, tá? Cabe também aqui a análise, nesta competência, até mesmo de informações de outras áreas do conhecimento, ok? Mas vamos que vamos, né? A competência número 4. Esta competência, assim como as demais, ela tem a pontuação de 0 a 200, né? 0 a 200 pontos. Já a competência 4, ela avalia a sua capacidade de melhor relacionar as ideias por meio de mecanismos linguísticos. O que é isso, professora? Simplificando, você deve utilizar, e bem, conectores. Professora, não entendi. O que são conectores? Galera, conector é super fácil. Conectar significa você utilizar informações, utilizar sinônimos, por exemplo, utilizar também conjunções, pronomes, utilizar até mesmo uma pontuação adequada, de modo que você consiga relacionar bem as ideias. Relacionar bem as ideias intraparágrafo
e também entre os parágrafos, ok? Por exemplo, como é que se começa geralmente o parágrafo de conclusão? Geralmente ele é iniciado pela palavra portanto. Pois bem, a utilização correta da palavra portanto, que é uma conjunção, será avaliada nesta competência, na competência número 4. Então, no decorrer do texto, você deve utilizar muitas palavras que deem sentido à redação. Por exemplo, as conjunções, né? Principalmente, você quer dar uma ideia de oposição, você vai utilizar mas, porém, todavia, entretanto. Você quer dar uma ideia de soma, você vai utilizar além disso. Você vai utilizar também outras ideias que deem um sentido de explicação, tais como já que, haja vista que, né? Visto que, enfim, tá? Pronomes, conjunções, sinônimos, até mesmo a elipse, né? A ausência da repetição de palavras, a forma como descobrir nessa palavra, essa menção já utilizada, lembrando aí dos termos anafóricos, catafóricos, tudo isso irá contribuir para você se dar muito bem nesta competência, que é a competência número 4. E a última competência, a competência 5, que também vale de 0 a 200 pontos, que é uma das mais importantes, tá bom, galera? Por quê? Olha só, esta competência ela vai avaliar a sua capacidade de apresentar medidas, propostas de intervenção. Como assim, professor? O que é isso? Proposta da versão é obrigatório? Sim, você tem que obrigatoriamente apresentar na sua redação, repetindo, ó, mais uma vez, onde? Lá no último parágrafo, lá na conclusão, você deverá concluir mais ou menos assim. Portanto, medidas mais eficazes são necessárias para resolver o problema. O problema, que problema? O problema relacionado ao tema. E aí você deve apresentar propostas que sejam exequíveis. Exequível? Sim, que sejam postas em prática, possivelmente postas em práticas, executáveis, tá bom? Mas para você se dar bem nesta competência, é preciso que você observe, e você pode observar lá na cartilha do Enem, que você tem que apresentar 5 elementos. Tem que apresentar quem vai executar a proposta, ou seja, um agente, o que será executado, ou seja, a ação, como essa ação ela será executada. Além disso, você tem que apresentar a finalidade dessa ação, e aí lembre-se, ao apresentar a finalidade, que tal você utilizar conjunções finais, com a finalidade de, com o objetivo de, com o propósito de, ou expressões como o fito de, até mesmo um verbo no gerúndio, visando, objetivando. Assim, fica muito mais claro para o corretor, para o avaliador, compreender que se trata da finalidade da proposta apresentada. Mas eu falei que são 5 elementos, não é isso? Vamos lá? Olha, o agente, quem vai fazer, a ação, o que será feito, como será feito, o modo, o meio de execução da ação, assim como a finalidade. E o quinto elemento? O quinto elemento, gente, chama-se detalhamento. É você detalhar um desses outros elementos anteriores. Por exemplo, eu dou uma dica aqui para vocês, tá? Eu acho muito mais fácil detalhar a ação, a execução da ação. Por exemplo, você irá propor uma mudança no comportamento. Essa mudança de comportamento, ela pode ser proposta nas escolas. Então, você poderá apresentar a sua proposta mais ou menos assim. As escolas devem implantar projetos pedagógicos. Escolas, agente. Fazer o quê? Ação. Implantar projetos pedagógicos, ok? E aí, o detalhamento dessa ação, basta você abrir um parêntese e escrever promoção de palestras, gincanas, feiras culturais, exibição de filmes, documentários, fecha o parênteses. O que estará dentro dos parênteses será denominado de detalhamento, ok? Então, o detalhamento é o quinto elemento exigido na competência 5, né? Quinto elemento da proposta de intervenção. E aí, galera, olha, não tenho dúvidas de que ao seguir esses passos, ao seguir essas ideias aí para cada competência, você vai se dar muito bem no seu texto. E aí, olha só, quem sabe, né? Mais uma nota 1000 aqui para o nosso estado, mais uma nota 1000 aqui para o Piauí, que há alguns anos mantém, né? Sempre nessa pontuação aí ideal, tá bom? E já já eu volto para mostrar aqui para vocês, tá? Outras dicas, olha aí, aguarde, porque o tema vem aí, tá bom? E aí, galera, beleza? Olha, calma que tem mais. Já já os possíveis temas da redação
para esse ano 2019, tá bom? Mas antes, você observou que a professora Patrícia chamou a atenção das chamadas 5 competências aí da prova de redação, tá? Muita atenção, realmente é impressionante ainda perdermos ponto aí na competência 1, né? Você tem, às vezes, não dá muita bola para as aulas de gramática, né? Onde você vai utilizar principalmente. Já que na prova de linguagens em si, você não vai ter questões fazendo essas abordagens de concordância, de regência, né? Tão diretamente. Mas elas são muito relevantes para você não errar a construção do seu período, da sua oração lá na prova de redação e perder esses pontos preciosos. Mas antes da professora Patrícia falar um pouco sobre os temas, eu queria ainda trabalhar um pouco uma abordagem ainda sobre estrutura da prova de redação. Professor, teve um questionamento aqui que chegou para a gente aqui pela participação dos nossos alunos. Lembrando sempre, você está assistindo aí pela TV Cidade Verde, mas você pode rever esse programa e também os outros que nós já fizemos pelo CV Play, e você também pode acompanhar pelo site cidadeverde.com/vá bem no Enem. Tem até a professora Patrícia lá que deu uma entrevista recentemente, você pode acompanhar todas as nossas entrevistas com os professores do SEV que estão nessa parceria maravilhosa. Bom, a dúvida que chegou é o seguinte: qual a diferença? Porque a gente percebe que ainda tem aluno que dá esse vacilo em termos de estrutura, da escolha da tipologia textual da redação. Qual a diferença do dissertativo argumentativo, que é o que o Enem quer, pessoal, para o dissertativo expositivo, professora Patrícia? Bem, o Enem exige, né, a produção de um texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é aquele em que você deverá obrigatoriamente apresentar uma tese. E como disse há pouco, a tese é a sua opinião, ou seja, o que você pensa a respeito do assunto. Uma dica que eu sempre forneço em sala de aula, e agora, claro, para vocês, é de optar pela tese enumerativa, ou seja, aquela em que você enumera os principais fatores, as principais causas acerca do problema. Ou seja, diferentemente de um texto expositivo, no qual você irá apenas expor informações, o texto exigido pelo Enem, que é o dissertativo argumentativo, você deverá obrigatoriamente apresentar uma opinião lá na introdução, preferencialmente no finalzinho da introdução, no desenvolvimento, você deverá comprovar essa tese, comprovar essa opinião, caracterizando assim o texto dissertativo argumentativo, Alex. Beleza, beleza. Outra dúvida que nós temos aqui, daqui a pouco a professora Patrícia vai falar mais sobre os possíveis temas. Ó, fica aí, para segurar você aí na frente da TV, e você também que está escutando a gente aí, está acompanhando a nossa aula Vá Bem no Enem, Sistema SEV Cidade Verde, aí pela cidadeverde.com, Vá Bem no Enem, ou pela rádio Cidade Verde 105.3. Uma outra colocação que fizeram aqui, né? É sempre uma dúvida. Eu já de antemão, eu coloco aqui já a minha opinião, mas vamos ouvir a professora que é da área e tal. Mas assim, sempre perguntam se é bom começar logo pela prova de redação, ou se é bom começar pela prova de linguagens ou pela prova de humanas. Isso considerando o primeiro dia de prova, dia 3 de novembro lá do Enem em si. Eu sempre digo o seguinte: você que treinou o ano todo usando os simulados, né, a ideia é você ter usado o simulado para isso, para você treinar. Se eu começar por aqui, como é que tá, como é que foi meu tempo? Que isso é muito importante. Mas, na sua visão, tem alguma vantagem de começar pela redação? Existe alguma coisa que comprove essa eficácia de começar pelo texto da redação para depois fazer a prova, professora? Tem alguma diferenciação em relação a isso? Bem, o conselho é sempre começar pela redação, né? Tanto que eu aconselho o seguinte: recebeu o caderno de questões, abra a prova, procure imediatamente a proposta de redação. E aí é claro que você vai ficar tranquilo, né? Afinal, certamente será um tema que você treinou sobre ele durante o ano, algo que você leu, enfim, você vai estar preparado, certamente, para aquele tema. E logo depois de ler a proposta de redação, ler os textos motivadores e aí fazer o nosso esqueminha, que você aprende lá com a gente no SEV, que é o método que eu elaborei, denominado de plano textual. Ou seja, você vai fazer um esqueminha sobre o que você vai escrever na introdução, em cada prazo de desenvolvimento, lá na conclusão. Depois de fazer esse esquema, aí você vai fazer o rascunho da sua redação. Se você fez o rascunho da sua redação, reviu, né, fez uma revisão do rascunho, está satisfeito, aí sim você poderá responder as demais questões para depois voltar a reler, que tal, né? Fazer uma outra leitura antes de passar para a folha definitiva. Mas sempre, Alex, olha só, tem que começar pela redação. Beleza, ok. Então, tá aí a dica. Se você queria ouvir,
você que fez a pergunta aí, tá aí a resposta. Mas você escolhe como é que vai ser o seu caminho. Bom, para finalizar esse momento de perguntas, já tem os possíveis temas. Professora, também chegou aqui uma colocação, né? Muita gente preocupada, porque houve essa mudança de governo, uma mudança de linha, digamos assim, ideológica, e os alunos acham que isso pode afetar a redação de alguma forma. Então, são dois questionamentos. Será que há alguma possibilidade de um tema ficar direcionado para um assunto A ou B só porque mudou o governo? Segunda colocação, né? Nós tivemos recentemente a aplicação das provas do Enseja. Teve o Enseja para o ensino fundamental e o Enseja para o ensino médio. Essas provas, inclusive, substituíram o próprio Enem, que antes era usado também como certificação do ensino médio, né? Tivemos redação nessas duas provas. Há alguma possibilidade de influência? Bem, quanto à sua primeira pergunta, né, relacionada à interferência, né, de uma ideologia do governo quanto à proposta de redação. Segundo o atual ministro da Educação, a prova ela não terá teor ideológico. Portanto, acredito que temas que sejam mais polêmicos, por exemplo, a questão da homofobia, né, seja difícil ser cobrado. Por outro lado, há uma forte possibilidade de temas mais voltados para as pautas governamentais. Por exemplo, é possível um tema, Alex, que envolva nacionalismo, civismo, patriotismo, tá? É uma grande aposta aí. Ou então um tema que esteja um pouco acima dessas questões polêmicas, né, sociais, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho também sobre eles, tá bom? Mas, de antemão, eu posso informar que não é possível, eu acho que é quase impossível, uma temática um pouco mais polêmica, tá? Acerca da proposta da ação este ano, tá legal? Bem, com relação às últimas aplicações aí, Enem PPL. Bem, foi aplicado na semana passada, né, uma prova em que o tema foi direcionado para o mercado de trabalho e maternidade, né? A manutenção, a permanência da mulher no mercado de trabalho após a maternidade. Então, mais uma vez, confirma que são temas sociais, são temas que envolvem trabalho, a questão de gênero, que envolvem também a possibilidade, né, de um tema aí sobre a questão do meio ambiente. E esse tema, né, o último tema cobrado, foi um tema um pouco mais extenso e um tema mais específico, né? A participação, as dificuldades sociais da participação da mulher no mercado de trabalho após a maternidade. Veja que foi um tema bem específico, porém não muito diferente daquilo que o Enem cobrou em 2017, né? A formação educacional dos surdos. Olha aí um tema bem específico, né? A formação educacional dos surdos no Brasil. E aí daqui a pouco eu vou dar uma dica de um tema parecido com este. Fiquem ligadinhos aí. Bom, beleza. Ó, bate-bola hoje está bacana, a redação é uma prova muito importante para você, então o momento que vocês também estavam pedindo nos outros programas, tá aí para você. E lembrar que você pode assistir esse programa de novo e também os outros programas já passados aqui na Cidade Verde através do CV Play. Tudo bem? A gente vai para o intervalo, calma que na volta, é para segurar você, temos aí a professora dando os seus possíveis temas. Olha os spoilers chegando aqui, tá bom? Já a gente volta, Cidade Verde, Sistema SEV, vá bem no Enem. Vá bem no Enem!